Olá, Elemar Júnior da Eximiaco aqui, tudo bem? Nesse vídeo, nós gostaríamos de tratar com você sobre um conceito extremamente importante para qualquer programador, mas ainda mais relevante para aqueles programadores interessados em performance, que é um pouquinho da forma como as aplicações lidam com a memória. Nesse vídeo especificamente, nós gostaríamos de dar ênfase para uma área importante de memória para cada aplicação, que é a stack. Dando um spoiler, o que é stack? Stack é uma área de memória com 1 megabyte para aplicações rodando em 32 bits e 4 megabytes rodando em 64 bits. Para que serve a stack? A finalidade fundamental da stack é permitir que uma função no seu código faça chamada para outras funções com contexto localizado e que essa função que foi chamada consiga retornar para a função chamadora. Esse é o princípio da stack. Além da stack, toda aplicação trabalha geralmente com a heap, que é onde se aloca objetos que vão permanecer vivos na aplicação por mais tempo. O problema é que em aplicações gerenciadas, como as escritas em .NET, em Java, em Go, enfim, a desalocação na heap envolve o acionamento do garbage collector, que eventualmente pode prejudicar a performance da tua aplicação. Tudo aquilo que for alocado na stack, por sua vez, acaba tendo desalocação determinística. E saber como e quando utilizar a stack pode fazer toda a diferença. Para tornar esse vídeo um pouco mais inteligível, nós usaremos exemplos escritos em C Sharp, mas também um pouquinho escrito em C, C++ e Assembly. Tá bom? É um vídeo bem técnico mesmo. Espero que você goste. Bom, para começo de conversa, vamos olhar um programa fundamental, básico, que todo mundo já escreveu, um Hello World. Quando você compila esse programa, e aqui eu vou ignorar, para título de simplificação, vou ignorar o processo de geração de código intermediário e código de máquina. Vamos assumir que a compilação desse programa gere diretamente o código de máquina. Quando eu vou executar esse programa, fundamentalmente eu trago esse programa para a memória e coloco aqui, o processador acaba colocando um registradorzinho para poder identificar qual é a instrução que está sendo executada e, consequentemente, qual instrução vai ser executada na sequência, atualizando esse registrador. Perfeito? Agora, o que acontece quando eu tenho uma aplicação um pouco mais complexa, como essa que eu estou mostrando aqui agora? Aliás, não é tão complexa assim, né? Só tem uma chamada para uma função, eu tenho a main faz uma chamada para Fibonacci. Fibonacci, por sua vez, aqui eu tenho uma implementação recursiva, então eventualmente faz uma chamada recursiva para ela mesma, enfim, para produzir o valor que a gente quer calcular. Quando eu tenho essa chamada de getFibonacci aqui, eu tenho uma atualização dentro daquele registrador que tem o endereço na memória da instrução que está sendo executada, eu tenho uma atualização desse registrador para a primeira instrução da função que eu estou executando. Entretanto, quando eu dou o return aqui, quando eu retorno, como que eu sei para onde voltar, ou seja, para que instrução retornar? Pois bem, você chegou, por definição, na finalidade da stack. Toda vez que você executa uma função em qualquer linguagem de programação, é criado nessa área contínua, mais uma vez, nessa área contínua de memória, com 1 megabyte para aplicações 32 bits e 4 megabytes em aplicações 64, pelo menos quando está rodando com Windows, é criado o que se chama frame de ativação. Esse frame de ativação é um bloco nessa memória que contém algumas informações importantes para a execução dessa função que foi acionada agora.
Uma das coisas é o endereço de retorno. Para onde que essa função tem que retornar quando ela for completada? A segunda coisa é a lista dos parâmetros. Quais foram os parâmetros que foram passados para essa função? E, além disso, dentro do sistema, dentro do código, toda variável local que for criada dentro da execução dessa função vai ser alocada dentro desse frame de ativação também. Então, aqui no exemplo, quando você faz essa chamada para getFibonacci, aqui em cima, eu crio um frame de ativação passando como valor do parâmetro 10, o endereço de retorno, essa posição aqui, e disparo a execução da função. Quando essa função aqui encontra uma chamada recursiva, um novo frame de ativação é criado, agora passando 9 aqui, e o endereço do retorno, que costuma ser esse mais, que depois vai chamar para 8 aqui do lado e vai enfileirando e encadeando essa lista de frames de ativação. Quando uma função retorna, eu volto, né? Então eu descarto, né, o que está aqui, eu retorno e eu vou retornando. Então ele vai para frente e para trás. Entendido? Se eventualmente uma função fizer, um programa melhor, fizer mais chamadas para funções, criando mais frames de ativação do que há de espaço disponível nessa área contínua de memória, stack, que mais uma vez tem 1 mega para aplicações de 32 bits e 4 megas para aplicações de 64, quando você estoura esse limite, você tem um overflow do stack. E aí você tem uma Stack Overflow Exception, que aliás, em .NET é uma das 4 exceptions das quais você não consegue escrever código para tratar, porque efetivamente não tem o que fazer. Você não consegue criar um novo frame. Perfeito? Entendido? Acho que agora a stack ficou um pouco mais clara, certo? Agora, vamos descer um pouquinho mais o nível para tornar a coisa um pouco mais tangível. Eu vou tentar mostrar um exemplo agora de código em C. Mas antes de mostrar em C, mais uma vez, a stack é uma área de memória contínua com 1 megabyte para aplicações de 32 bits, 4 megabytes para aplicações de 64, e eu tenho aqui esses posicionamentos, esses slots, onde ficam armazenados os bytes lá que eu estou tratando nesse registro. Pegamos uma função muito simples aqui. Aqui eu tenho uma função main, que tem lá o seu frame de ativação devidamente criado. Eu tenho duas variáveis, a e b, e eu tenho uma chamada para a função add em ASM, add em ASM, assembly, que é uma chamada para uma função que eu escrevi em assembly, especificamente para mostrar lá no nível mais baixo como é que as coisas funcionam. E onde eu estou passando por parâmetros os valores 2 e 3. Perfeito? Bom, vamos verificar como que como é que é o frame de ativação que é criado para executar esse add em ASM. É algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho, numa determinada posição do meu frame, eu tenho o valor do endereço de retorno, né? O endereço de retorno é exatamente essa função onde eu estou fazendo a atribuição. Eu tenho deslocado mais para frente, a partir de 8 bytes, né? Porque passando aqui esse frame de ativação em mais 8 bytes, eu vou ter o valor correspondente a A, que é o primeiro parâmetro, e em mais 12 bytes eu tenho o parâmetro correspondente a B. Por que eu tenho esse intervalo de 4 bytes? Porque o parâmetro é um inteiro, o inteiro são 4 bytes. Perfeito? Dentro do código, como que funciona? A base, o endereço da base do frame de ativação da função que eu estou executando, é armazenado por convenção no registrador ISP. Então, eu faço uma cópia desse registrador ISP para EBP e aqui eu faço então a recuperação do parâmetro A e do parâmetro B, mais 8 e mais 12, a partir de BP, que aqui tem o endereço do meu stack pointer. Faço aqui a soma, né? E quando o meu hatch aqui acontece, esse hatch, por definição, está pegando então
um valor do endereço de retorno que está no meu stack frame, para poder atualizar o registrador que tem o endereço de memória da próxima instrução para retornar para aquela base. E por convenção, aliás, interessante aqui para aqueles que não gostam de C e C++, essas convenções da stack são definidas na especificação da linguagem C, tá? Por convenção, o valor de retorno aqui fica concentrado em EAX, que é um registrador do processador. O que acontece quando eu trabalho com valores por referência dentro da stack? Ou seja, eu tenho uma função que tem uma variável local. Nesse exemplo aqui eu tenho sum e prod, são variáveis locais criadas nesse programa, e eu faço uma chamada passando valores das minhas variáveis como parâmetro para A e B, e os últimos sum e prod eu passo por referência. Na prática, o que acaba acontecendo é que no lugar, obviamente, dos valores de sum e prod, eu estou passando os endereços, que tem 4 bytes também. Eu estou passando os endereços para poder tratar no sistema em baixíssimo nível, não faz diferença alguma, tá? Fundamentalmente aqui então, ó, eu tenho o meu retorno de endereço, eu tenho o meu endereço de retorno, eu tenho A e B, eu tenho mais 16 sum e mais 20 o endereço de prod. E aqui no meu programa, fundamentalmente eu estou tratando de recuperar os valores de A e B, então aqui com mais 8 e mais 12, e eu estou recuperando os endereços de prod em mais 20 e de sum em mais 16. Repara aqui que quando eu faço atribuição, daí eu passo a utilizar esse indirecional, né, para poder armazenar a informação no endereço apontado por esse registrador e não no registrador propriamente dito. E assim eu acabo tratando dessas atualizações das variáveis sum e prod na chamadora sem grandes traumas, porque na prática, como eu disse, a stack é só uma memória convencional, só que é um bloco de tamanho fixo, 1 megabyte para aplicações 32, 4 megabytes para aplicações 64, é uma área de tamanho fixo em que eu fico indo e voltando. Simples, relativamente simples. Bom, e como última referência, o que acontece quando eu vou tratar, então, da criação de variáveis? Como eu estava dizendo, ó, você executa uma função, você tem um frame de ativação. Quando você vai executar a próxima função, que você cria o próximo frame de ativação, e eventualmente essa função tiver uma variável, que é o exemplo desse aqui, ó, repara essa função summarize. Eu tenho max e min, que são variáveis criadas dentro dessa função, e eu preciso lidar com elas. Se eu pegar o valor dessas duas variáveis e trabalhar no endereço daqui para frente, eu não tenho problemas, porque invariavelmente na sequência da stack, o último frame de ativação corresponde à função que está sendo executada. Então, eu posso alocar e usar esse espaço de memória que está aqui na frente sem grandes preocupações, porque eu não vou estar sobrepondo nada. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é, se eu for fazer uma chamada para uma outra função, eu tenho que atualizar a ESP para que eu não tenha, para que a próxima função inicie a partir do ponto certo. Mas basta que eu aloque, então, que eu utilize esse espaço à frente para poder fazer o uso dessas variáveis sem grandes traumas. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou colocando por referência, depois do retorno de endereço, que está aqui na base, a fila acontece ao contrário, eu estou colocando min e max para trabalhar com as minhas duas variáveis locais. Aqui no código está sendo mostrado isso. Ó. Eu estou usando min e max dessa forma. Estou aqui carregando o valor de A em mais 8. Eu estou colocando o valor de B em mais 12. Aí eu estou alocando, depois do limite do meu stack, eu estou alocando o valor de max, eu estou alocando também o valor de min, para poder fazer os processos e efetivamente poder tratar essas duas variáveis locais. Todas as variáveis que são alocadas no stack frame são desalocadas de forma determinística. Quando a função retorna,
esse stack frame ele passa a ser ignorado. Por quê? Porque eu voltei para o stack frame anterior e quando eu fizer uma próxima chamada para uma outra função, eu vou sobrepor aquele stack frame anterior. Então, esse objeto nasce e morre de forma determinística. Importante, mais uma vez, dizer o seguinte, tá? Quando você trabalha com objetos maiores, nós sabemos, né? Nós temos 1 megabyte para 32 bits e 4 megabytes para 64. Quando eu preciso trabalhar, obviamente 4 megabytes ou 1 megabyte não é espaço suficiente. Quando eu preciso trabalhar com outros objetos, o que eu faço? No lugar de colocar esses objetos na stack, eu coloco em outra posição de memória, que é a heap. E eu coloco na stack somente o endereço para ela. Entendeu aqui o que está acontecendo? Então, por isso que quando você volta aqui, né, que você volta na stack, você retorna, você não descarta o objeto que está na heap, você descarta, na verdade, só o endereço que está aqui. E aí o Garbage Collector tem que entrar em acionamento para poder liberar aquele cara. Se eu conseguir escrever funções onde eu não faço alocações na heap, onde eu consigo lidar somente com esse espaço que está alocado aqui na stack, eu tenho uma desalocação determinística. Na verdade, não é desalocação, o valor só sai de contexto e, consequentemente, eu tenho impacto zero para a performance. Ficou claro? Eu espero que sim. Pois é. Essa publicação, esse vídeo, é uma versão revisada e ampliada de algumas das publicações que nós compartilhamos em nosso site, especificamente essa aqui, Entendendo a Stack e Stack Overflow Exception. Essas versões revisadas e ampliadas, elas servem para a gente apresentar de uma forma um pouco mais detalhada conceitos que a gente considera que são muito importantes. Esse vídeo aqui e você deve ter percebido, foi extremamente técnico, bem técnico. No nosso canal aqui no YouTube, a gente tem outros tipos de vídeos não tão complexos e não tão técnicos quanto esse, pelo menos num nível tão baixo. A gente fala sobre arquitetura de software, a gente fala sobre dicas para a carreira, para como se transformar num programador melhor, enfim. Esse é o primeiro vídeo mais técnico, realmente mais técnico, mais pesado, mais baixo nível que a gente apresenta. Bota aqui nos comentários quais foram as suas impressões, diz pra gente se você gostou ou não. Por favor, se você gosta do conteúdo que a gente produz, se inscreva no canal, ative as notificações. Se não gosta, quem sabe recomenda para os seus inimigos. Se gostar, recomenda para os amigos. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Até a próxima.